Personal, agora o seu aluno ele já é intermediário. E diferente do aluno iniciante, o intermediário ele já chega com uma certa experiência, porém ele pode chegar com alguns vícios, especialmente de técnicas de movimento. Então talvez você tenha que refinar alguns padrões motores que não foram tão bons quando ele era iniciante. Mas o mais importante é, o cara quando é intermediário, você já pode exigir um pouquinho mais dele. E é nessa fase onde ele seleciona se ele quer hipertrofia, se ele pretende agora, em relação ao treino de força, né? Emagrecimento, saúde ou performance. Porque ele já passou por toda aquela adaptação inicial de treino. Ele já testou alguns exercícios dos mais simples até os menos complexos, porém ele já foi progredindo degrau por degrau. Ele já variou a ordem, ele já pode ter treinado mais vezes na semana, enfim. Ele já é teoricamente um indivíduo intermediário. Então nesse momento você já pode dividir o treino de força de acordo com os objetivos dele. Então, mais uma vez, personal, vai escrevendo, tá? Porque isso aqui você não vai decorar, até porque isso também não é nem para decorar. Isso você vai aprendendo aos poucos. Então, não deixa de anotar cada um desses pontos para que você depois faça suas consultas e consiga direcionar o melhor treino para o seu cliente. E falando agora do cliente intermediário, a gente também tem subdivisões, intermediário 1, intermediário 2 e intermediário 3. Lembrando que o tempo que cada um de seus clientes vai ficar, ele é decidido por você que é personal, de acordo com o nível de condicionamento dele e de evolução. Então vamos lá, para o aluno ser intermediário 1, os critérios de inclusão são sedentário até 2 meses, foi praticante por mais de 1 ano, ele está um tempo parado, mas ele praticou de maneira regular por mais de 1 ano no passado, e ativo há mais de 6 meses. Esses são os critérios do intermediário 1. Frequência semanal já aumenta em relação ao iniciante de 2 a 4 para 3 a 5 vezes na semana. Divisão de treino. A gente ainda tem o treino único, o full body ou o parcelado, A e B. Dias de treino. Ele pode repetir o treino único todos os dias ou dias alternados, com um mínimo intervalo de 24 horas, porque o volume ainda não é capaz de fazer com que ele precise de mais de 24 horas para recuperar. E o treino A e B parcelado, um mínimo de 36 horas de recuperação. E os sistemas de treino, você pode colocar alternado por grupamento, ou seja, como a gente falou lá no iniciante, primeiro peito, depois costas, não precisa fazer braço e perna, braço e perna. A gente pode fazer um localizado por articulação, aí são os músculos que atuam naquela articulação. Por exemplo, um de peito, que trabalha na articulação do ombro, um de costas, que trabalha na articulação do ombro, um de cintura escapular, ombro, um de deltoide, na articulação do ombro. Então você pode localizar por uma articulação específica. Então quadril, um leg press, que também pega quadril, uma adutora, um stiff, enfim. Você pode localizar por articulação. Ou você pode começar a localizar por grupamento. Você pode fazer um de peito e o segundo de peito também. Você pode fazer um de bíceps, por exemplo, numa sequência qualquer, e o segundo vai ser de bíceps também, sem necessidade de alterar o grupamento muscular, porque já é interessante que ele comece a experimentar uma fadiga local diferente de quando ele era iniciante. Isso poderia atrapalhar a performance dele. Quantidade de exercícios, 10 exercícios quando o treino for único e de 8 a 10 exercícios quando o treino for parcelado, aumentando o volume quando comparado ao treino iniciante. Tipos de exercício, aqui você já vai começar a ter um equilíbrio entre máquinas, que era prioritariamente o tipo de exercício que o iniciante mais fazia, e pesos livres, porque é importante você começar a dificultar a vida desse cara. E o treino com peso livre, ele é um pouco mais difícil pela instabilidade, você ativa mais músculos também. Enfim, faça já um equilíbrio entre máquinas e pesos livres, começando por pesos livres, dependendo do treino que você queira, ou por máquinas, não tem problema. Mas já é necessário a inclusão de peso livre, equiparando com o número de exercícios em máquinas.
Prioridade dos exercícios, ainda priorizar os padrões motores básicos, mas como eu falei lá no iniciante, progredindo os exercícios básicos, intensificando esses exercícios. Por exemplo, se ele agachava com as duas pernas, com um halterzinho na mão, ele pode agachar agora com uma perninha na frente e outra atrás. Isso você está intensificando um padrão motor básico. Quantidade de articulações, ainda priorizando os multiarticulares e introduzindo maiores quantidades de exercícios uniarticulares para que seu cliente comece a sentir a fadiga localizada e não aquela fadiga geral do movimento biarticular. Quando o treino é localizado, por exemplo, uma cadeira extensora, você sente muito mais o esforço no quadríceps quando comparado a um leg inclinado. Então, já comece a expor o seu cliente em exercícios uniarticulares. Foco de atenção, priorizando ainda o foco externo e introduzindo o foco interno. Por quê? Agora o seu cliente já tem que entender como é aquela contração do músculo. Então, quando você colocar ele no agachamento, você não vai falar apenas, vai lá, agacha, levanta o peso para cima, vai, joga essa barra para cima. Não. Agora você vai falar, agora eu quero que você sinta o seu glúteo lá embaixo no movimento e suba finalizando com o quadríceps. Isso é o foco interno. É você botar o foco do seu exercício na contração do músculo-alvo. Já que agora ele está experimentando exercícios uniarticulares, é interessante que ele faça uso do foco interno também. Ordem de exercícios, ainda começando pelos mais complexos. Muitas vezes são os biarticulares. Métodos. Agora a gente já pode colocar métodos introdutórios. Dentro lá do progressão de treino a gente tem os métodos introdutórios para força e fadiga. No intermediário, o seu cliente já vai começar a trabalhar com os métodos de treino. Jorge, o que são métodos de treino? Um conjugado, um drop set, uma piramidezinha. Isso tudo são métodos de treino. E no intermediário, o seu aluno deve usar os métodos de treino. Número de séries, no mínimo 3 séries por cada exercício. Faixa de repetição do intermediário 1, agora a gente já pode chegar a 12 repetições, já que ele já tem a técnica mais apurada por conta do iniciante, ele já pode fazer repetições a mais e manter um excelente nível técnico do exercício. Sobrecarga, agora já não é mais aquele pezinho relativamente leve, aquele peso bom, já é um peso bem moderado. A gente já vai começar a intensificar o aumento das cargas nos exercícios. Aumenta o peso aí, cara. Vamos lá, vamos começar a ganhar mais força ainda e começar a estimular a massa muscular, mesmo que esse não seja seu objetivo. A gente sabe que a massa muscular é muito importante. Falha concêntrica, você já pode chegar próximo da falha em alguns exercícios mais seguros. Você já pode começar a expor o seu aluno a sentir aquela queimaçãozinha na fase concêntrica. Isso é legal. Velocidade ainda controlada, uma velocidade moderada, 1-0-2-0, segurando na excêntrica, ou a tradicional 1-0-1-0, 1 para 1. Amplitude, arco de movimento livre de dor e específico do exercício que você esteja passando. Pode ser que você queira que o cara faça um agachamento a fundo numa série e depois que você troca o treino dele, você coloque ele fazer um agachamento parcial. Então, amplitude, ela é específica. Pode ser o parcial ou a fundo, você que manda, dependendo do músculo que você queira atingir. O intervalo entre séries já não é minimamente de 30 segundos, 45 segundos a 1 minuto. Por quê? Você já vai trabalhar uma sobrecarga um pouquinho mais elevada. Você já vai fazer com que o cara trabalhe com carga. Então, se ele descansar pouco tempo, ele não vai estar apto a fazer a segunda série com a mesma qualidade. Intervalo entre exercício de 1 a 2 minutos, de sempre. E a duração do treino, não mais de 8 a 12, agora de 8 a 10 sessões, porque ele já está mais treinado, ele se adapta mais rápido. Então, no máximo 10 repetições para o treino que você está colocando ele para fazer, aquela série, né? E esse é o intermediário 1.